14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, acesso, materialidades. Literatura, acesso, materialidades. Caras e Caretas de um Teatro Negro Performativo. Maurício Tizumba, por Júlia Tizumba. Este podcast faz parte do 14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano, promovido pelo Grupo de Pesquisa do Letramento Literário, que integra o CEALI, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da UFMG. Eu sou Thelma Borges, uma mulher negra de cabelos crespos e curtos, e hoje, a partir da minha casa, tenho a honra de conversar com Júlia Tizumba, a quem peço para fazer também sua audiodescrição antes de irmos para o nosso bate-papo. Olá a todas e todos, eu sou Júlia Tizumba, uma mulher negra de cabelo crespo na altura dos ombros. Estou com um óculos vermelho em formato de gatinho. Atrás de mim temos algumas máscaras, instrumentos musicais. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso evento. É uma alegria enorme poder falar com você sobre o seu recente livro e também sobre o tema desse livro, né? Mas antes da gente passar para uma conversa, para compreender os meandros dessa produção, eu queria que você falasse um pouco sobre quem você é, qual a história que trouxe a Júlia até aqui. Sim, então, eu sou Júlia Tizumba, sou artista aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, sou cantora, atriz, tamborzeira, sou mamãe da Yara, que vai fazer 6 anos, e da Serena, que vai fazer 1 ano, e tenho também uma carreira acadêmica. Fiz mestrado na Escola de Belas Artes da UFMG, em teatro, artes da cena, e agora estou lá também fazendo o doutorado, né? E fruto da minha dissertação de mestrado, nasceu esse livro, Maurício Tizumba, Caras e Caretas de um Teatro Negro Performativo. Maurício Tizumba é meu pai, então eu tenho essa grande alegria de carregar esse amor e esse legado que vem sendo transformado aí em forma de arte, em forma de livro, em continuidade familiar, e por aí vai. Júlia, antes de tudo, eu quero dizer que eu sou uma fã do Maurício Tizumba e é uma alegria estar aqui podendo falar do trabalho que ele realiza e da beleza que foi você traduzir isso num texto fluido, leve, num texto potente, né, que leva a gente a refletir não só sobre a trajetória de Maurício Tizumba, a importância que ele tem para as artes belo-horizontinas, mas também a pensar na nossa própria história, né? Quem somos nós, pessoas negras, com uma ancestralidade que precisa ser visitada, revisitada, potencializada no nosso presente, para a gente conseguir ancorar o nosso futuro, né? Então, eu queria começar te pedindo, né, para falar um pouco para mim, né, sobre... eu acho que é até uma questão assim, muito óbvia, mas, ao mesmo tempo, eu considero que ela é difícil, porque a minha pergunta é assim, quem é Maurício Tizumba? E qual tem sido a importância dele para o teatro belo-horizontino, especialmente para o teatro negro no Brasil? É difícil mesmo, desafiador. A sensação que eu tenho é que tudo que eu disser ainda não vai ser suficiente, sabe? Mas vamos lá. Maurício Tizumba é um artista negro, um artista popular de Belo Horizonte, Minas Gerais, um artista plural, ator, músico, cantor, compositor, que tem construído uma trajetória potente nos palcos, nas ruas, no cinema, na televisão, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no exterior, há 49 anos, são 49 anos de carreira em 2021, e ele vem
fazendo da sua arte uma ferramenta de luta também, para a melhoria da condição de vida do povo negro do nosso país. E não só a partir da performance dele e da atuação dele, mas também difundindo o legado dele a partir de aulas de tambor, aulas de música, aulas de teatro, e também como empreendedor, criando espaços para que outros artistas negros também se mostrem, também trabalhem, também se expressem, né? Então, ele é idealizador também da Mostra Benjamin de Oliveira, que é uma mostra de artes cênicas negras, da Mostra Solo Negro, e vários outros grupos que vão surgindo, tanto de teatro quanto de música, influenciados por esse legado que ele vem deixando para a gente aí nesse quase meio século de carreira artística. Uma longa vida, né? E com certeza o Tizumba tem muita energia para fazer muita coisa ainda. E o bonito disso tudo é que quando a gente faz história, a gente não faz sozinho, né? E o Tizumba tem muita gente em volta, a quem ele valoriza muito. Eu acho isso de uma beleza enorme, porque as pessoas não caminham sozinhas, e é necessário a gente reconhecer isso, né? Diferentemente de outras expressões produzidas por outros grupos que não têm uma identidade tão forte quanto essa identidade negra, afro-brasileira, né? Que reconhece uma ancestralidade. O Tizumba faz esse trabalho de vir e não vir sozinho, né? Ele está sempre acompanhado. Eu acho que essa é uma marca muito forte e que, claro, eu acredito que tem a ver, né, com um conceito que você apresenta no seu livro, né, Maurício Tizumba, Caras e Caretas de um Teatro Negro Performativo, que é o conceito de artista negro militante, né? Então, eu fiquei me perguntando, né, se você poderia conversar um pouco mais com a gente para dar uma destrinchada no conceito por trás dessa expressão, né? Artista negro militante. E como que essa expressão ela vai acompanhar a trajetória do Maurício Tizumba e de que maneira ele vai dialogando com ela. Sim. A primeira parte, né, do que você disse agora, eu acho que é bem importante a gente ressaltar mesmo que é essa característica dele de ser uma pessoa muito agregadora, né? De sempre andar em bando, sempre andar aquilombado, né? Isso é uma característica nossa também, de povo preto, né? Nos aquilombarmos para nos fortalecermos. E esse livro, inclusive, né, conta a história dele, a trajetória dele, faz uma análise da performance dele, mas junto disso conta a história de muita gente, muitos artistas, aqueles artistas com quem ele trabalhou e com quem ele construiu, né, essa história que está aqui nesse livro. E com relação a esse termo, né, que eu disse, né, artista negro militante. Em primeiro lugar, eu reflito que, assim, eu não sei se é possível ser pessoa negra sem ser militante no nosso país. Eu acho que, de uma forma ou de outra, a nossa existência e a nossa resistência já é política. Só pelo fato de sermos pessoas negras num país tão racista, tão desigual como o nosso, né? Um país que exclui, um país que persegue e mata pela cor da pele, né? É muito triste, mas é real. E somos a maioria da população, né? Olha só, são aí esses resquícios dessa colonização que nós vivemos, né? Então, por si só, sendo um artista negro, para mim, ele já tem um corpo político, né? Ele já resiste. Mas dentro da arte dele, ele milita também. Ele tem uma poética militante, vamos dizer assim, no trabalho dele. Seja nas temáticas que ele aborda, né? Seja contando e recontando as nossas histórias pretas, as histórias dos nossos heróis negros, a partir da nossa perspectiva. Então, seja fazendo um espetáculo de Galanga Chico Rei, ou de Zumbi, de Dandara, seja contando as histórias desses heróis,
né? Seja montando um clássico de Cervantes, como Dom Quixote, com um elenco negro, completamente negro, trazendo uma roupagem negra, uma musicalidade negra dentro desse espetáculo, como uma ação afirmativa. Seja trazendo essa luz desse corpo negro dele, dessa corporeidade negra dele, e todas as memórias ancestrais, identitárias, coletivas que ele carrega ao estar no palco, né, como um artista negro. Então, seja com uma militância explícita na narrativa ou simbólica, sutil, ele é um artista que tem essa causa dentro do trabalho dele, né? Então, o simples fato de ser um artista negro, né, já é, por si só, uma ação de resistência, né? Isso é muito bonito, porque o nosso corpo, né, ele também quer dizer, o nosso corpo, ele leva conosco, ou ele leva por nós, essa marca da nossa militância. Então, não é simplesmente um sujeito que trabalha do ponto de vista das ideias, né? O corpo está ali como expressão da nossa militância, da nossa resistência, né? Isso é muito, muito bonito, muito forte, né? Para a gente que precisa o tempo todo atestar a nossa presença onde nós estamos. E o Maurício Tizumba faz isso muito bem, né? Agora, Júlio, fugindo um pouquinho, dessa questão, eu queria que você comentasse sobre um termo que eu acho que é muito importante para os nossos ouvintes, que eles conheçam um pouco mais sobre a história do termo blackface, né, que aparece no seu livro, né, ele tem uma origem muito importante e atualmente ele foi aí alvo, né, de um debate muito interessante e eu acho que valeria a pena a gente dar uma atualizada nessa questão aqui nesse nosso podcast. Sim. Então, blackface é essa prática, né, de pintar, de maquiar atores brancos para que eles interpretem personagens negras. E isso, essa prática começa a acontecer ali no início do século XIX, né? Vamos fazer assim um breve panorama assim da história do teatro negro no Brasil, assim, né? Uhum. O teatro aqui começa institucionalizadamente, né, junto com a religiosidade cristã. Claro que a gente pode pensar que já havia teatralidade nos rituais, né, nos rituais indígenas, ou nos rituais dos africanos que chegaram aqui escravizados, né? A gente pode entender que o teatro já começa ali. Eu entendo muito, eu sou bem afeita a esse pensamento. Mas, assim, o termo teatro, né, institucionalizadamente, começa aí com a catequização. Então, o teatro vem, durante um tempo aí, vinculado a essa coisa do catequizar. Depois, no final do século XVIII, quando ele se aparta da questão da religião, ele é tido, assim, como uma profissão marginalizada, né, o teatro marginalizado, assim. E a maioria dos atores, nesse momento, nesse final do século XVIII, eram atores negros, a gente tem registros históricos disso, negros, ou que eles chamam de mulatos, né, entre muitas aspas. No início do século XIX, quando a família real chega aqui no Brasil, com o ideal de embranquecimento da nossa nação, os negros são retirados dos palcos, né, assim, involuntariamente, e aí passa a estar no palco somente os brancos. E para fazer os personagens pretos, eles se pintam de preto, brancos pintados de preto. E muitas vezes essa interpretação realizada de uma forma bem caricatural, bem estereotipada, né? E isso aí perpetua, né? Perpetua essa história de blackface, de invisibilidade, de não representatividade. E aí depois, ali no início do século XX, a gente já começa com os agrupamentos de artistas negros resgatando, né, buscando resgatar esse lugar na cena, esse protagonismo, essa representatividade. Né? Então, a gente tem a Companhia Negra de Revistas, o Teatro Experimental do Negro, né, do Abdias Nascimento, que são grupos muito fundamentais para tudo que é o teatro negro hoje, né? Do teatro experimental do negro,
surgem vários outros grupos que reverberam até hoje, buscando essa valorização da cultura africana e afro-brasileira dentro das artes cênicas, né? E aí, o que acontece? Hoje em dia, a gente sabendo que somos mais da metade da população brasileira, 54%, ainda usa-se pintar ator branco para fazer personagem negro. É um absurdo. Se nós estamos aqui, se nós existimos, né? Então, esses agrupamentos que permanecem, que continuam, vêm reivindicando esse lugar, essa presença na cena. Não, se a personagem é negra, que sejam pessoas, atores, atrizes negras representando esse personagem, né? E aí, recentemente, acho que foi 2016, a gente teve uma situação assim lá em São Paulo, no Itaú Cultural, uma peça que tinha essa prática de blackface, e o movimento negro veio com tudo, né, criticando essa ação a essa altura do campeonato, e aí o Itaú Cultural substituiu a temporada da peça por uma série de diálogos, uma série de conversas, né, um evento que se chamava Diálogos Ausentes, que veio para a gente discutir, tratar a presença dos negros na música, a presença dos negros nas artes cênicas, a presença do negro nas artes visuais, né? Algo que é fundamental numa sociedade como a nossa, né? Construída por nós. Júlia, então, sim. Não pode continuar. Eu pensei que você tivesse terminado. Pode continuar. Terminei, é isso. É só dizer que isso é uma luta que permanece, né, até os dias de hoje, e nós não vamos parar, não. Não vamos retroceder, não. De jeito algum, né? Então, Júlia, eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, de um podcast que eu acompanho, que eu gosto muito, que é o Negro da Semana, do Ale Garcia, e é patrocinado pelo Bradesco, se não me engano. Então, ele fez uma sequência de 20 podcasts que eram lançados a cada dia 20 do mês, e a cada episódio ele levava 2 convidados negros de diferentes campos das artes, que eram considerados, né, bem-sucedidos, empreendedores, né? E é claro que aí, de alguma maneira, além de estar falando desses artistas de diferentes partes do Brasil, dos mais famosos aos menos conhecidos, há uma questão importante que circulava ali, eu acho que subliminarmente, que é a do black money, né? Eu não sei se você... A gente está saindo aqui um pouco da temática, mas eu acho que é importante a gente lembrar que nós não só somos, né, mais da metade da população brasileira, mas nós movimentamos um mercado, né, em todos os campos, né? E isso eu acho que é fundamental de se pensar, que inclusive no campo da arte, né, existe não só o artista que produz a arte a partir de uma territorialidade negra, de uma perspectiva negra, mas também o artista que faz circular um mercado, né? Que produz dinheiro, que dá emprego, que leva cultura, que leva conhecimento, né? E isso precisa ser potencializado cada vez mais na sociedade brasileira, né? Ainda tão marcadamente racista, né? Exatamente, e por isso a gente quer e tem o direito de se ver representado e bem representado nos palcos e em todos os espaços da nossa sociedade, né? Com certeza, pois é. Então, dando continuidade aqui à nossa conversa, eu, como fã do trabalho do seu pai, que acompanho já mais de 2 décadas o trabalho dele, né? Aqui em Belo Horizonte, quando eu morava em Montes Claros, né? Ele já fez muitas apresentações lá em Montes Claros. Uma marca muito forte que eu vejo, né? Não só na música do Kizomba, no teatro, que é a presença, né, não só das culturas africanas e afro-brasileiras de um modo genérico, mas tem uma coisa muito específica, uma marca muito forte da religiosidade. E eu queria que você comentasse um pouco, né, qual que é a contribuição das religiões de matriz africana, até mesmo do cristianismo, né, para o teatro produzido por Maurício Kizomba, né? Como que esses ritos religiosos
eles dialogam ou eles compõem o teatro feito por Maurício Tizumba. Sim. Tem até um trecho do livro que eu falo, né? Assim, que não tem como a gente separar as crenças religiosas, as crenças que ele carrega na vida pessoal dele para analisar a obra dele, né? Porque isso está dentro dele e isso reverbera na performance artística dele, né? Então, Tizumba, além de artista, é candomblecista e é ogã no candomblé, né? Toca os tambores. Ele é congadeiro e é capitão no congado, puxa os cantos ali, reza, tocando, cantando e dançando. Então ele já performa desde criancinha. Que bonito isso, né? Desde criança ele já performava nas manifestações religiosas de matriz africana da nossa família. Ele já performava ali. E também, aos 8 anos, também ele já começou a ir para programa de calouros das TVs locais aqui, competia cantando com outras crianças e ganhava. Então, assim, desde muito pequenininho, né? Assim, ele já nasceu performando. E aí, isso reverbera no teatro dele também, né? Ele sempre diz isso, ele leva a performance dele, é uma performance carregada de ancestralidade, carregada da ancestralidade negra, africana e afro-brasileira dele. Então, até nas direções que ele faz, nas encenações que ele faz, e também quando ele está atuando, você vai sempre ali ver um tambor, você vai ver um cântico, você vai ver uma gunga, que é esse instrumento que ele toca com os pés, acompanhando ele. Ele fez o Saltimbancos uma vez, ele era o jumento, um espetáculo infantil no Rio de Janeiro. O jumento dele era um congadeiro, o jumento dele usava, ele fala, meu jumento era um moçambiqueiro, ele usava a gunga, ele usava a gunga dele, sim. Então, é isso, né? As manifestações afro-religiosas, elas são muito artísticas, né? Elas têm muito dessa arte, né? Tanto que eu disse na nossa conversa, na nossa resposta anterior aí, eu disse sobre isso, né? Assim, que a teatralidade já vinha nos rituais, já está nos rituais. Então, quando a gente vai para a cena, isso vem com a gente muito naturalmente, né? Está no nosso corpo. Entendi, Júlia. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que ela é um tanto quanto, assim, digamos, delicada, porque eu acho que a gente tem um conceito que nos acompanha, né, há quase 100 anos, e que eu acho que ele é um grande problema para a história do racismo no Brasil, talvez um dos grandes contribuintes para que a gente ainda não tenha conseguido avançar em muitas questões relativas às discussões sobre o racismo, que é a tal da democracia racial, né? Eu queria saber, assim, na sua opinião, né, em que medida que esse conceito ajudou, né, a minimizar ou a encobrir o problema do racismo no Brasil, né? E em que medida que você vê o conceito de democracia racial influenciando no campo teatral. Sim. Então, minimizar o problema, acho que não minimizou, não, mas encobriu com certeza, né? Porque a partir do momento que a gente vive numa sociedade que esconde o racismo nesse mito da democracia racial, né? Então, assim, não. Tanto é que quem vem de fora do país muitas vezes se assusta, né? Tem racismo aqui, a gente achava que vocês viviam miscigenados em perfeita harmonia, que beleza. Nessa romantização dessa miscigenação que aconteceu aqui, que, como eu disse anteriormente também, foi pensada, calculada para o embranquecimento da nossa nação, né? A gente precisa bater nessa tecla. Então, disfarçar o racismo no está tudo bem, né? E não buscar reparação histórica do que nos foi feito, contribui para a desigualdade em todos os âmbitos da sociedade. Nas artes, no teatro, na educação, na saúde, em tudo que você pensar,
a gente vai ter uma desigualdade, vai ter uma exclusão e vai ter um preterimento da população negra. Então, assim, não existe uma democracia racial, os efeitos desse período aí escravocrata reverberam até hoje. Então, é sim muito importante as políticas públicas, os movimentos de equidade, as cotas, as bolsas e todos os movimentos afirmativos. E eles ainda não são suficientes. Não são suficientes, mas já é alguma coisa para tentar trazer mais igualdade de direitos, de oportunidade para todos e todas, né? Então, eu acho que esse mito da democracia racial interferiu, sim, interfere até hoje, em todos os âmbitos da nossa sociedade, inclusive nas artes. As artes não se apartam dessa realidade nossa, não. Entendi, Júlia. Pois essa é uma discussão que a gente precisa sempre levar em todos os âmbitos que a gente tiver, né, questão para uma pessoa branca. Ela diz assim, não, mas quando eu era criança, eu era chamada de branquelo, mas então isso é racismo comigo também. Então a gente tem que Oh, meu compreender Deus que do céu. as práticas racistas, elas não são práticas bilaterais, né? Não existe essa ideia de inverso, né? E eu acho essa ideia, né, de que eu te trato como igual. Olha, o meu melhor amigo é preto, eu até tive um namorado preto, né? Na minha família tinha uma empregada preta que eu tratava como minha segunda mãe, né? Então, tem uma série de questões aí que vão ajudando a modelar um pensamento, né? Isso agora tem aberto muitas feridas e mostra-se o quanto que esse conceito ele serviu para encobrir problemas muito graves, né? E que a gente precisa enfrentar. E acho que momentos como esse são importantes no sentido de contribuir para a desmistificação, né, dessa ideia de democracia racial. Júlia, infelizmente a gente está chegando ao final, eu Com queria te certeza. fazer... Ah, que pena. Não, Pode eu só ia falar. comentar isso, que não é uma questão pessoal, sabe? Eu também sofri. Eu tenho uma avó. Não sei o que. É uma questão estrutural, estrutural. É da Exatamente. sociedade, é de como a nossa sociedade foi formada, né? Isso faz com que a polícia, por exemplo, tenha um olhar diferenciado para um corpo branco ou para um corpo preto caminhando na rua de madrugada. Isso faz com que, numa entrevista de emprego, digam lá, boa aparência. Para a mulher negra, o que significa isso em termos de cabelo, por exemplo? Se a gente for com o nosso cabelo crespo natural, muita gente vai considerar isso não uma boa aparência, sendo que esse é o meu cabelo. Ou seja, são resquícios, às vezes sutis, às vezes bem agressivos do racismo que estão aí disfarçados dessa democracia racial. Então, é profundo mesmo, tem que olhar para isso. A questão é delicada e a gente precisa, né, avançar com essa questão. Júlia, então, uma última pergunta aqui que eu queria te fazer, na verdade, nenhuma pergunta, eu queria que você comentasse um pouco, né, porque no seu livro, a última parte dele é dedicada a fazer, a última não, a penúltima parte dele é dedicada a fazer um mapeamento da atuação do Maurício Tizumba no teatro. Então, assim, vendo essa produção no seu conjunto, né, eu fiquei pensando assim, se você poderia dizer para a gente qual é o seu entendimento sobre o que é o teatro negro na perspectiva de Maurício Tizumba. Então, esse teatro negro do Maurício Tizumba, né, que eu chamei de teatro negro performativo, é um teatro plural, né, e que eu selecionei 3 fatores principais nesse teatro. Um deles é a interdisciplinaridade, né, porque ele está fazendo teatro, e é um teatro que é fortemente atravessado pela música, pela dança, por diversas linguagens artísticas, e também pela própria existência dele, como eu falei, né, as próprias tradições que ele já carrega de candomblecista e de congadeiro, né? Então aí entra também o segundo
fator que eu negritei aí da performance dele, que são esses matizes da tradição, né, que acompanham a performance dele de modo geral. Então, a interdisciplinaridade, os matizes da tradição e essa militância ou ativismo, né, essa causa que o teatro dele carrega de uma forma ou de outra, sempre essa causa, né, pela melhoria das condições do povo preto aqui em terras brasileiras. E eu queria aproveitar para ler um trechinho da definição que ele mesmo, né, eu fiz uma série de metodologias para escrever esse livro, uma delas, um dos métodos foi a entrevista, então eu fiz várias entrevistas com ele, e numa das entrevistas eu perguntei o que era teatro negro para ele, e ele respondeu: teatro negro para mim é tudo que o negro pode fazer na dramaturgia mundial do teatro, passando por Sófocles, Sêneca, Shakespeare, Oscar Wilde, Goethe, Brecht. Tudo isso é teatro negro a partir do momento em que o negro possa fazer. Porque enquanto só o branco pode fazer, é só teatro branco. Quando o negro tem a vez de colocar o seu corpo negro em cena para fazer qualquer modalidade, como tragédia, comédia, drama, teatro musical, teatro de rua, teatro de boneco, stand-up, butô, kabuki, tudo isso pode ser teatro negro. Inclusive, costumo dizer que o teatro negro não é um teatro sem luz, é um teatro com a luz da corporeidade negra em cena, com a linguagem da ancestralidade africana e afro-brasileira. Um teatro com a luz do corpo negro em cena, que é diferente do branco. A partir do momento em que o negro pega uma dramaturgia qualquer para fazer, até de branco, vira teatro negro. Teatro negro é onde você vê ou um único negro fazendo teatro, ou um grupo de negros fazendo teatro, e até com a possibilidade da presença de um ou dois brancos. Não é uma coisa radical, até mesmo porque a gente não tem intenção de fazer o white face. Muito bom, genial essa. Eu ia te pedir mesmo para ler um trecho, gostei demais. E eu te pediria, então, Júlia, para encerrar para a gente, dizendo a editora do livro e onde que a gente pode comprá-lo. Claro, a publicação desse livro é uma grande felicidade, é uma alegria. Outro dia eu estava lendo um trecho da Conceição Evaristo, né, nossa mestra amada, mineira também, em que ela dizia, ela respondeu numa entrevista, algo mais ou menos assim: as feministas brancas dizem que escrever é um ato político, ou um ato revolucionário, alguma coisa assim. Para as mulheres negras, escrever e publicar é um ato político, um ato revolucionário. Então, assim, estão aqui, né, as nossas histórias que resistiram e resistem bravamente através da oralidade, mas que também, por isso, muitas vezes são apagadas ou mal contadas, estão cada vez mais publicadas em suportes físicos, né, em livros. Então, foi uma grande felicidade a parceria que eu fiz com a editora Javali, uma editora muito importante aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte, que tem publicado textos de teatro, de dramaturgias ou teorias teatrais, e estão expandindo aí o campo também. Então, quem quiser adquirir esse livro, feito com muito carinho, Maurício Tizumba, Caras e Caretas de um Teatro Negro Performativo, encontra no site da editora Javali, ou comigo, pode me procurar, me achar aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, @Julia Tizumba, e a gente combina essa entrega direitinho. Gente, pena que já acabou, né? Passou tão rápido, mas eu espero que nós tenhamos outras oportunidades, Júlia. E, assim, uma notícia, né? Porque enquanto a gente prepara esse podcast para o evento que vai ser em novembro, a Universidade Federal também prepara toda um conjunto, né, de professores que se reúnem para poder oferecer ao Maurício Tizumba o título de doutor honoris causa. E eu acho que isso é uma honraria, não só para o Maurício Tizumba, não é para ele, eu acho que é para nós uma honra ter o Maurício Tizumba entre os ilustres doutores, né, honoris causa da nossa cidade, da nossa universidade, e é uma grande alegria poder
contar essa história para vocês aqui em primeira mão. Então, um abraço a todos e espero que vocês nos acompanhem em outros podcasts, videocasts do nosso evento Jogo do Livro. Agradeço muito, gente. Nós é que agradecemos, Júlia, a sua generosidade de estar aqui conosco para compartilhar esse trabalho tão fundamental para o teatro brasileiro, Belo Horizontino especialmente. Obrigada, acredito demais na arte, na educação, são ferramentas de transformação, é uma felicidade estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.